Submarino brasileiro da classe Riachuelo. Ele que supera o submarino ao qual ele foi inspirado, o submarino francês da classe Escorpene. E hoje nós vamos responder algumas dúvidas sobre os dois submarinos e se o submarino brasileiro é realmente mais poderoso que o francês, até mesmo em relação de permanência de tempo submerso, também de deslocamento de materiais para a sobrevivência, materiais humanos e armamentos. Será que o submarino brasileiro realmente é mais poderoso que o francês? Ou será que os dois acabam sendo equivalentes no final da comparação? Mas antes da gente falar sobre isso, antes da gente aprofundar no assunto, bem-vindos a mais uma análise do canal Geomilitare e hoje vamos às comparações entre os dois submarinos, que são basicamente o mesmo. Mas, como já falado, o submarino brasileiro leva ligeira vantagem em tamanho e peso, e isso se traduz em deslocamento maior de materiais. Esse fato, a própria Marinha do Brasil, ela exigiu isso quando foi fechado o acordo com os franceses para o Brasil ter um submarino maior e mais capaz. Isso para a vigilância do território naval brasileiro, que é gigantesco, o território marinho ao qual o Brasil tem o domínio é muito maior do que o francês. A costa brasileira é muito mais extensa. Então, sendo assim, precisava mesmo de um submarino maior e mais capaz. Em relação aos armamentos, que é o que todos querem saber, várias perguntas sobre isso, o submarino brasileiro e o francês, eles são muito equivalentes, utilizando os mesmos armamentos. Vamos citar hoje o armamento principal, que é o torpedo F-21 Artemis. Um torpedo de 533 milímetros, que é utilizado nos dois submarinos, tanto no francês quanto no brasileiro, tem um alcance de 50 quilômetros, tem um comprimento de 6 metros, um peso de 1 tonelada mais 150 quilos, além de uma velocidade de 93 quilômetros por hora. Ele é lançado por cabos. Ali a tripulação controla a sua primeira participação depois do disparado do torpedo e logo depois o torpedo assume perto de atingir o alvo. E esse é o armamento principal. Existem armamentos secundários, nós já falamos em outros vídeos, não vamos repetir para não ficar cansativo. Sendo assim, para entendimento, o submarino brasileiro tem maior capacidade em peso, em deslocamento e em permanência e também em carregamentos de suprimentos, mas em armamentos em si, os dois são exatamente equivalentes e o submarino brasileiro tem maior capacidade para operação a longa distância e também mais tempo submerso, visto que o território brasileiro é muito maior do que o francês, mas em relação a armas, em relação ao poderio bélico, os dois têm exatamente o mesmo poder. Talvez o Brasil tenha uma ligeira vantagem de poder transportar alguns torpedos a mais, visto o tamanho do submarino um pouco maior, então teria, tecnicamente, isso não é divulgado, que o Brasil teria então algumas capacidades maiores para carregar mais torpedos ou mesmo outros equipamentos como minas de profundidade e um eventual míssil antinavio. E esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido. Até a próxima e valeu! youtube.com/geomilitare. Se inscreva.